Yeah, então a proposta desse papo aqui é mesmo ser uma coisa informal, ser uma coisa É, para malta estar à vontade. E... é, Mas eu sinto que tu estás bem à vontade, né? Tu geralmente, para se expressar em é. público, falar com estranhos, é uma coisa bem tranquila para ti, né? Epá, nem tanto. Nem tanto. Eu acho que há alguma coisa que não é natural minha. Uhum. Normalmente, quando tenho que falar em público, eu faço muita preparação antes. Normalmente, eu me preparo. Ou quando eu costumava falar mais em público, eu costumava me preparar. Se eu tinha uma apresentação, por exemplo, eu tinha que ensaiar 10, 20 vezes. Então, opá, vamos. Mas hoje não preparei, então espero que corra tudo bem. E também faz muito tempo que eu parei de fazer, de falar em público, assim, de forma frequente. Agora voltei, sou mais developer na minha salinha e normalmente falo só com meus colegas e E aquilo, e pronto, né? yeah, Eu falo isso porque eu percebo que muitos não ficam muito à vontade assim nas câmeras, né? Eu mesmo, yeah, eu me considero, não me considero assim uma pessoa muito tímida com as câmeras, algo assim. yeah, Aliás, com os outros. Mas curiosamente, yeah, quando eu comecei a gravar vídeo para YouTube, comecei a lidar com um sentimento estranho, assim, tipo um desconforto, né? Acho que é por não yeah. estar acostumado a ver o meu próprio rosto, assim. Tipo, Yeah, ver o entendo. vídeo, ouvir minha própria voz. Então você vai, Yeah, vai se conhecendo de uma forma que você não está acostumado. Então é um yeah, processo que entendo. eu... Entendo. Eu sempre é engraçado, tipo, quando faço apresentações, eu não costumo ver as minhas apresentações depois de fazer. Eu faço, esqueço. Esquece, Não. né? Para eu ver, talvez depois de 2 anos, para eu dizer, não, eu era maningofa assim. Mas, mas depois de fazer, eu não vejo. Sim. Prefiro fazer e Yeah. esquecer. Fazer esquecer, né? Yeah, eu Yeah. ainda estou nesse processo. Eu tô com esse projeto, né, de criar esse podcast. Tem um canal do YouTube também que tá morto, né? Gravei só uns vídeos aí, não mostrei a cara. Yeah. Mas estou num processo de luta comigo mesmo, né? Para ganhar prática, Yeah. ganhar coragem. E Yeah. é normal, né? Sabe? Eu faço uma coisa, eu gosto de pegar aqueles canais grandes e Yeah. depois ir para os vídeos mais antigos, assim, até descobrir o primeiro vídeo. E Yeah. muitas vezes eu fico muito animado, assim, eu fico tipo, uau, que bom. Porque eu vejo de onde é que essa galera veio, né? Yeah. E vejo a evolução, porque assim, já visto o canal daquele jovem, já esqueci o nome, aquele americano que faz reviews de smartphones, Yeah. tablets. Marquinhos Isso, Brownlee. isso, Yeah. isso, isso. Já viste o primeiro vídeo do canal dele? O primeiro vídeo que ele Não, não, postou. não. Quando tu Por vais ao enquanto. canal dele e vais ver o primeiro vídeo, e você É, percebe que o caminho é longo e você ganha é, força assim mesmo. é isso, é assim mesmo. Começa com baby steps sempre. É isso aí. Mas eu fiquei curioso com uma coisa, né? Eu quero saber como é Assim, que é, essa desenvoltura, né? Essa questão da comunicação, e muitas vezes são chamadas de soft skills, essas habilidades de comunicação, te é, ajudaram assim, ao longo da tua trajetória, ao longo da tua carreira, né? Porque acho que é um é, diferencial. Você ser uma pessoa que faz contatos, faz parcerias, isso envolve habilidades sociais até certo ponto. Então, como é é, que tu fizeste essa trajetória? Quais foram os seus desafios? Como é que você foi lidando com eles? Né? Já mencionaste um pouco, né? é, Falar que ok, por natureza uma pessoa é, muito extrovertida. é, como eu já disse, realmente não acho que eu seja uma pessoa assim muito, muito extrovertida e muito, talvez não nem tão comunicativa assim, mas eu acho que para as coisas que eu quis fazer, acho que a vida sempre colocou-me em situações em que eu tive que fazer coisas com as quais eu não me sentia confortável. Em Uhum. muitas coisas, por exemplo, eu não gosto de chamadas de telefone, mas se tu, se tu precisas de fazer algo, para fazer alguma coisa, tens que ligar para alguém. Às vezes tens que ligar, por exemplo, quando eu era, eu por um tempo organizei lá a comunidade de desenvolvedores e uma das coisas que tu tens que fazer é procurar parceria. Se és uma pessoa introvertida, tu tens que ir.
para alguém que tem um cargo elevado, por exemplo, numa empresa, e a pessoa não te conhece, nunca ouviu falar de ti, tens que ir atrás da pessoa, explicar quem tu és, o que é que tu fazes, o que é que tu queres dessa pessoa, porque é que essa pessoa devia te ajudar. Ou às vezes depois a pessoa diz, tudo bem, mas fala com a pessoa X, dá-te o número, depois tens que ligar para alguém, tu que não gostas de chamadas, ficas tenso, tens que ligar para alguém, explicar, convencer a pessoa e tal. Então, eu acho, né, quando a cena de comunicação é uma coisa essencial, né? Acho que em qualquer área da vida, em qualquer área de trabalho, é essencial. E para mim, eu tive que fazer porque sempre foi necessário eu me comunicar com pessoas diferentes, de formas diferentes, mesmo publicar blogs, etc. Até talvez havemos de chegar aí. Mas indo à tua pergunta, como é que isso ajudou-me, né, durante a minha carreira, durante a minha vida e carreira no geral? Eu acho que podia falar com exemplos mesmo, porque ajudou-me de diversas formas. Eu tive assim o privilégio de, ainda um pouco novo, através do trabalho, eu consegui, acho que viajar para 3 continentes para fazer apresentações. Sendo uma pessoa introvertida, viajei para fazer apresentações. Tipo, então, eu acho que a primeira experiência, acho que foi para... acho que assim, a primeira vez que eu viajei para fora de Maputo, curiosamente, eu acho que fui para Nampula primeiro. E foi para fazer uma apresentação. Nós envolvimos num projeto da Mos 10 na altura, que nós trabalhamos com ONGs e nós fizemos um website para uma ONG e era necessário alguém para ir lá dar uma formação, explicar às pessoas como é que podiam usar o website e etc. E, eu havia sido a pessoa que havia feito o website, nunca havia dado nenhuma formação a ninguém, mas apresentaram um desafio, também apresentaram a oportunidade para alguém que eu vim de origem bem humilde, então era a primeira oportunidade de subir avião, ir para um lugar nós. Então, então eu fui para Nampula e era mesmo para fazer uma apresentação para pessoas de uma organização, tinha gente de todos os níveis, tinha desde o líder da organização, pessoas de gestores e etc. Então, tu tens que saber comunicar, né? Tens que comunicar, às vezes, cenas técnicas para pessoas que não estão interessadas em detalhes técnicos. Às vezes tens que vender uma coisa numa linguagem que a pessoa entende. Por exemplo, se estás a falar para um líder de uma organização, tu não podes vender que teu website é responsivo, é rápido, às vezes. Tu tens que vender que ele ele pode, por exemplo, conseguir financiamentos de pessoas de fora através do website que tu estás a fazer para ele. Então, comunicar, teve que aprender, né? A comunicar com pessoas diferentes. Acho que depois também, como ainda no trabalho de comunidade, também fomos para o Quênia e acho sim, foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação em inglês. Sim, foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação em inglês e eu estava muito nervoso. Eu lembro-me que eu fiz a apresentação aqui e eu voei estressado, porque eu voei a praticar a apresentação. A apresentação acho que era 2 dias depois de chegar ao Quênia. E eu dormi a praticar a apresentação, acordei, tinha uma parte do evento que tinham outras apresentações. Eu, em vez de ver outras apresentações, estava a ensaiar a minha apresentação. E até chegar ao dia da apresentação é que eu ainda estava preparado, né? Então, e estava bem nervoso, né? Então, mas foi algo, assim, que eu não estava nem um bocadinho confortável. Era a primeira vez que eu fazia uma apresentação em inglês para people de fora. Mas já, ter que comunicar a cena de eu só consegui, acho que uma das coisas que me fez
conseguir participar do evento é que eu concorri para participar do evento para fazer uma apresentação. Então eu não concorri só para ir assistir, muita gente ia só para assistir e eu, porque ia fazer uma apresentação, acho que ajudou a se selecionar. E uma coisa curiosa é que depois, no ano seguinte, tivemos também teve também um evento também de uma comunidade GDG que eu fazia parte, que é uma comunidade de desenvolvedores de Google. Então, no ano seguinte, havia um evento maior chamado I/O Extend, Google I/O, que é um evento que a Google faz. É? Yeah. Tu Então, participaste lá? Curiosamente, o último I/O presencial, antes da pandemia, de Covid, etc., eu tive muita sorte. E eu concorri de novo para participar do I/O. E quando concorri para participar, eu também coloquei que ia fazer uma apresentação. Então, lá nesse evento? Sim, yeah. Não. Sim, durante o Google I/O, mas antes do Google I/O tem um evento chama-se GDG Global Summit, que é tipo uma conferência de todos os GDGs do mundo, né? Faz uma conferência mundial antes do I/O, faz uma conferência mundial. Então as pessoas participam do Summit, do Global Summit, e depois vão para o I/O. Então concorri para para fazer uma apresentação no Summit. Então, também fui escolhido para participar do I/O, do Summit, e consequentemente também a participar do I/O. E também fui fazer uma apresentação, que acho que também deve estar no YouTube, alguma coisa assim. Ok. Depois mostra aí o link, é? Yeah. Então, essa apresentação que fiz no Summit, também era, acho que também viajei super nervoso. Fiz daqui até Unidos, né? Daqui até Califórnia, acho que são umas 18 horas de voo, 18 horas talvez no mínimo. Era muito tempo. Então eu viajei, fiz tudo aquilo, estressado a praticar minha apresentação, que eu já havia feito para o Summit do Quênia, mesmo assim estava bem nervoso. Então, mas assim eu só queria mostrar com mais um exemplo, tipo, eu ainda havia acabado de estudar, estava a começar a trabalhar e já consegui uma oportunidade de participar no maior, tipo, acho que não dos maiores, se não for o maior evento de tecnologia. Mas pelo menos era o maior evento de tecnologias da Google. E tipo, com people de todo mundo, era uma cena muito surreal para mim. Então, eu consegui, acredito, em grande parte, por eu me disponibilizar para falar em público para pessoas que eu não conheço, apesar de falar em público não ser uma coisa tipo, temos que estar confortável. É o que eu até queria comentar, assim, tipo, tu te colocaste nessa situação desconfortável e foi esse desconforto que foi te colocando nessas oportunidades, uma após outra, e tu não paraste, né? Tu desafiaste. Acho que era uma coisa tua ali que... Até que eu queria perguntar sobre isso. O que fazia tu participar nas comunidades? Depois, como é que tu se envolveste nessas comunidades e como é que tu olhaste para tudo isso? Tipo, tudo isso foi acontecendo meio que já planejando na sua mente ou foi meio que uma consequência? Tipo, as coisas simplesmente iam fluindo? Não, eu acho... como eu, enfim, voltando para o tempo como eu comecei a me envolver em comunidades, eu acredito que primeiro foi por curiosidade. Tipo, a primeira vez que eu soube de uma comunidade de desenvolvedores em Moçambique, acho que foi o evento do GDG, na altura, do Google Development Group, que era liderado pelo Dário. E o Dário é um tipo gosta mais de Android, e ele, por gostar muito de Android, ele também queria partilhar a experiência dele com Android com outras pessoas, né? Então, ele na altura organizou um training de Android Development e eu estava, acho que no segundo ano de faculdade, se não me engano. E eu vi ali, tipo, aprenda a programar Android em 4 semanas.
Epá, Manico, eu nunca, na altura estávamos a aprender Java, epá, É. eu acho que nós também não tínhamos tanto assim a cultura de ser self-taught, tipo, eu não tinha maninha a cultura de um, começar a aprender as coisas sozinho, né? Eu Uhum. começava a aprender as coisas quando eles iam na escola, ou porque tinha um cursinho, etc. Então, eu vi aquela oportunidade, eu nunca havia programado Android, meu espírito curioso, que eu, tipo, como será que faço um aplicativo para Android? Aham. E então eu me inscrevi para participar do curso. Até, na verdade, eu já havia começado a ver um bocadinho de Android, mas era muito pouquinho, e eu vi a oportunidade de ver com outras pessoas que eram bem mais experientes, e fui para o evento, que na verdade o evento chamava-se Android Study Jam, aconteceu no Ideário. Então, eu fui para esse evento e epá, encontrei many people lá, né, que também tinha a mesma curiosidade que eu. E, epá, amei, tipo, é tipo tu ver jogo de futebol, ver um jogo de futebol em casa, sozinho, na TV, e ver um jogo de futebol estádio, com aquele people ali, a terceira, certo? São Yeah. sensações diferentes, tá ligado? Yeah, Então, tô a ver. não, foi um pouco assim que eu me senti quando participei desses eventos. Tipo, tu tinhas people que tinham as mesmas curiosidades que tu, que tinham os mesmos interesses, e tinha cenas que às vezes tu não sabias, outra pessoa sabia, podia te dar dicas. E eu gastei maninho daquele ambiente de estar a aprender em comunidade, né? Não aprender sozinho. E talvez também não aprendeste tanto assim, tipo, não aprendeste sozinho, mas estar fora do ambiente de sala de aulas. Uhum. Então, epá, eu gostei, acho que terminou o Study Jam e eu descobri que existia uma comunidade chamada Most Devs, também faziam eventos. Então eu participava dos eventos só. E não me lembro como, na verdade, não faço a menor ideia como, talvez eu fosse um bocadinho ativo nas comunidades. Alguém, na altura, a comunidade era liderada por algumas pessoas. Eu lembro de Gideon Machava, Uhum. Bavica e alguns, o Nélio também, Nélio Macumbo. E não me Uhum. lembro quem, acho que foi o Guide ou no Abavica, alguém mandou uma mensagem que era para eu participar de uma reunião com eles. Epá, não sabíamos sobre o que era, mas estavam a convidar. Então eu fui com algumas pessoas, com alguns outros estudantes. Então eles apresentaram-nos um programa que chamava-se Mos Devs na faculdade, acho que era assim, ou nas universidades, que era tipo Uhum. tu teres a comunidade Mos Devs com representação em várias faculdades, né? E eles sugeriram que eu fosse o representante da Mos Devs na minha Não faculdade, que lembro. era, sim, na Faculdade de Ciências, né, na UEM. Ok. Então, eu acho que foi aí que eu comecei a me envolver mesmo. Eu lembro-me, então, como representante, minha ideia, minhas responsabilidades eram tipo, trazer mais membros da faculdade para a comunidade e também promover, né, eventos e tal para que os estudantes da faculdade pudessem interagir, aprender cenas novas. E curiosamente, eu acho que essa então, no âmbito de eu ser o representante da Mos 10, eu organizei o primeiro evento, que era a primeira coisa que eu organizava na minha vida, né? O primeiro evento que eu organizava na minha vida. Então, eu tive muita ajuda, né? Para minha sorte, tem outra cena de comunicação. Para uma pessoa que é fechada, curioso, tu Aham. precisas sempre de falar, precisas de uma sala na faculdade, vais falar com quem? Precisas de speaker, vais falar com quem? Então, Uhum. tive sorte na altura, eu conheci o Osvaldo Costa e ele ajudou-me. Conhecia alguém que era professor na faculdade, que chamava-se Osvaldo Costa, Hum. e ele ajudou-me a falar com as pessoas que iriam nos arranjar as salas e etc. Então começou aí a aprender essa cena de saber que tens que falar com as pessoas, né? Mesmo se és tímido, tens que falar com as Tens que pessoas falar. para Yeah. yeah, para conseguir salas, etc. E eu lembro-me que nesse mesmo evento eu fiz, acho que a minha primeira apresentação era uma cena de comida, estava a tremer, minha voz também estava trêmula. E foi uma coisa muito engraçada que eu até nem gosto de lembrar. E como, foi nesse evento também, porque um, foi nesse evento que eu aprendi que eu tinha que ensaiar. Como alguém que é um bocadinho nervoso,
Nesse evento eu aprendi que para falar em público eu tinha que me preparar, tinha que ensaiar, tinha que praticar o que eu ia falar, né? Porque se eu chegasse lá sem praticar nada, minha voz ficava trêmula, eu ficava a gaguejar, não sabia o que fazer. Então, acho que começou assim, né? Minha participação na cena de comunidades. Depois, por alguma razão, acho que teve um evento, chamava-se Google Cloud Next, que já era de uma outra comunidade chamada Google Developers Group, que estava dentro da Mos Devs, mas era uma comunidade mais focada. A pessoa que organizava os eventos estava de viagem, então nós tínhamos que fazer um evento live. A comunidade tinha que fazer um evento live, mas a pessoa que organizava estava de viagem, então não me lembro como pediram que eu ajudasse a organizar o evento. E esse evento é na embaixada da Holanda, na embaixada dos Países Baixos. Foi dentro da embaixada esse evento? Yeah. Então a pessoa já havia começado a combinar com people da embaixada, deram-me o número das pessoas da embaixada com que eu ia interagir. E eu acho que aquele foi o primeiro evento, né, que fizemos com organizações assim um bocadinho grandes, né? Então nós fizemos o evento, montamos. Foi bem, né? Nós fizemos o evento, tivemos com a Vodacom na altura, que eles ajudaram-nos com a internet, banners, mas assim, a embaixada ajudou-nos com projetores. Então, coordenar aquele job, tipo, coordenar com a Vodacom, coordenar com a embaixada, depois ter que lidar com as people que vêm assistir, etc. Coordenar tipo, o job do resto do time. Foi uma cena muito nice. E pediram para fazer porque a pessoa que era o Dário, a pessoa que devia organizar, estava de viagem. E acho que então acho que daí não parei mais de trabalhar com comunidades, né? Acho que esses dois eventos é que marcaram tipo, minha entrada para o trabalho com comunidades de desenvolvedores, né? E é uma cena que eu sempre em inglês dizem I'm passionate about, eu não sei. Mas é uma coisa que acho que sempre me trouxe alguma satisfação interna, né? Tipo, tu sabes, tu tens a sensação de que não estás só a se beneficiar do que os outros fazem, não estás só a consumir, mas também estás a produzir, estás a fazer algo. Estás a fazer algo por outras pessoas, teu trabalho está a impactar positivamente na vida das outras pessoas. É uma coisa que sempre trouxe assim uma satisfação interna muito grande, né? Então, depois desses dois eventos nunca mais parei de trabalhar na comunidade. Mas é interessante. Eu queria, só eu falo maninho. Não, fica à vontade, aqui esse papo é para tu falar, maninho. Eu queria terminar um ponto que eu estava a fazer. A primeira pergunta que fizeste me ajudou-me. Porque depois de fazer, depois dessa participação no I.O. Nos Estados Unidos, acho que eu comecei a sentir-me um bocadinho mais confortável com falar ao público. Tanto que depois disso fizemos outra viagem no ano seguinte para o Botsuana e também fiz uma apresentação lá. Estou bem nervoso também a viajar, mas eu acho que habituei-me com a cena de estás nervoso, mas vais fazer. Estás nervoso, mas pratica, vais fazer, não vais gaguejar. E depois disso também tivemos, eu não sei, de verdade não sei como é que eu acabei indo. Eu estava a trabalhar na UX, que é uma empresa aqui em Moçambique. E nós. OX ou LX? UX, UX. 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 Sim. Boa. Ok. E nós tínhamos uma app chamada Biscat, e que era para tipo, trabalhadores informais poderem ser contratados e tal. Aliás, para tu poderes contratar tipo, trabalhadores informais. Acho disso. Tu trabalhaste nessa aplicativa? Trabalhei com. Trabalhar na UX era um dos aplicativos que nós fazíamos. E na altura houve um concurso de. Como é que é? Houve um concurso de startups, acho que era organizado pelo INCM, tipo, que era para startups irem para Budapeste e apresentarem tipo, suas apps, né? Eu não faço a menor ideia do porquê nem como eu me candidatei para. Eu não me lembro porque porque eu era developer, eu trabalhava como developer, literalmente.
Eu candidatei-me para participar desse concurso de startups. E tivemos uma ronda aqui em Moçambique de apresentações e eu fui apurado para ir a Budapeste. Eu fui com algumas outras pessoas que também tinham apps. Eu fui a Budapeste, ainda nervoso, porque era a primeira vez. Não era a primeira. Eu fiz muitas apresentações, talvez que saltei outras. Mas talvez em algum momento talvez eu voltar. Então, era a segunda vez que eu fazia, que eu participava numa cena de pitch competition, de fazer pitch de startups. Mas era a primeira vez que eu fazia, assim, naquele nível. Né? Então nós fomos a Budapeste. Tu estavas a representar o Biscate da UX. O X. Sim. Okay. Então eles te deixaram você representar a empresa, né? Porque eu imagino que ali o pessoal que ia concorrer com suas próprias startups. Sim, então eu fui representar. Então eu preparei e fui representar a empresa, o X. Okay, eu lembro, então fizemos duas apresentações, fizemos a primeira, que era só para umas 5 pessoas, que era o clube de júris. Depois teve uma apresentação já grande, no evento principal, tinham líderes de setores, acho que eram principalmente setores de comunicação, mas também tinham líderes de setores, de vários países, numa sala, e colocaram um developer para fazer uma apresentação para participar numa cena de pitch competition, né? E eu lembro-me que na primeira apresentação que eu fiz, alguém perguntou-me o que eu era, né? Eu sei, eu sou developer. Mas tens certeza? Eu sou developer. Eu disse, não, tu pareces um gajo de business, do jeito que está a apresentar. Eu decorei os números, eu fui lá, vi todos os números, decorei tudo, mas eu sou developer, cenas de business eu entendo muito pouco. E nós, quando fiz esta apresentação, né, o Biscate acabou por ganhar um prêmio, acho que era alguma cena de impacto social, e depois acho que ficamos acho que ganhamos um prêmio, não me lembro qual era o outro prêmio, mas ganhamos um prêmio, o prêmio máximo numa categoria. Depois teve uma outra categoria que não lembro se ficamos em segundo ou terceiro lugar, algo assim. Então, aquilo também foi uma cena de eu sair muito fora da minha área de conforto, mesmo com a cena de apresentações, porque eu já tinha prática de apresentações, mas eram apresentações técnicas para people de dev. Agora, aquela era uma apresentação para people de business, que era tipo vender um negócio, querer investidores para investirem numa startup que nós da UX, na qual nós estávamos a trabalhar. Então, eu estava a mencionar, eu queria mencionar este episódio, porque depois disso, esta apresentação abriu-me oportunidades em muitas coisas que nem sequer tinham a ver com, que não tinham a ver com, eu ia a lugares e as pessoas sabiam. Eu lembro-me que uma vez fui a uma entrevista de emprego e toda a gente sabia quem eu era, estás a ver? Então, depois as pessoas falam, eu não sei como vocês me conhecem. Não vimos. Acho que eu havia visto. Porque eu havia passado no jornal, no telejornal, em muitos lugares. Então, o fato de eu me colocar naquela posição, eu já ia a entrevistas. As pessoas já me conheciam, sabendo como. E antes disso, também eu tive depois também uma a oportunidade, a penúltima empresa na qual eu trabalhei, que talvez acho que vamos chegar lá, talvez as pessoas perguntar. Uma das coisas, um dos requisitos já era comunicar-se, né? Acho que para developers, acho que agora, né? Developers que não ficam sozinhos, só eles entregam tasks para programar, uma das coisas que tens que fazer é comunicar, né? Comunicar com clientes, comunicar com people de product, comunicar às vezes com people de business. E então, saber comunicar é um dos requisitos. A mim, quando eu estava a fazer a entrevista, disseram que nem precisavam de saber sobre meus skills de comunicação, porque
Quando estavam a pesquisar por mim, a fazer uma pesquisa, a verem quem é esta pessoa, encontraram uma apresentação que fiz no I.O. Eu estava a falar de Ah, um tópico que curiosamente não tinha nada a ver com development, mas eu fiz uma apresentação e eles gostaram, viram, este tipo, acho que escreveram, he knows this stuff, tá a ver? Ele sabe o que está a fazer esse e sabe o que sabe está a comunicar o fazer, que ele está a já. fazer. Se ele sabe o que está a fazer, sabe comunicar o que está a fazer, tá a ver? Então, Gostei. sim, então foi uma cena que eu fiz tipo há 2 anos, tipo, sem nenhum propósito de ajudar-me a conseguir emprego nem nada, mas porque Aham. eu tipo, para muita gente e outro fator importante é aquilo era uma coisa pública, que toda gente, qualquer pessoa Uhum. podia ver, foi me ajudar numa candidatura de emprego para a qual eu nunca iria usar aquele vídeo para me ajudar a me candidatar, tá a ver? Longe de você Então, imaginar que aquilo teria essa utilidade, né? sim. Então, essas duas apresentações nos Estados Unidos abriram portas de lugares que não tinham nada a ver com as apresentações que eu estava a fazer, mas como tu já te colocaste como eu fiz uma coisa em público que está lá para as pessoas verem e algumas pessoas gostaram, foi algo que, né, beneficiou muito. Então, em suma, Boa, eu queria boa. responder a tua Gostei. pergunta. Gostei, gostei. E eu gostei da forma detalhada que tu respondeste a pergunta. Tu foste ao detalhe, tu trouxeste ali uma ordem cronológica de alguns eventos importantes. É, Foi muito é. nice. E sabes, eu acho Saltei que. alguns, mas já. Sim, tinhas que resumir, né? É, Mas eu gostei porque tu. Assim, eu imagino que você, sem perceber, você estava a trabalhar o teu marketing pessoal. Eu acho que foi isso que exato. tu ia acontecer. Sem perceber, estava a Yeah, trabalhar o teu marketing pessoal, só marca Osvaldo. exatamente. Yeah. Exatamente. Que é uma coisa que eu, assim, naturalmente e propositadamente, eu nunca me sentiria inclinado a fazer. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu bloqueei meu Instagram, não quero que ninguém veja meu Instagram. Meu Facebook está quase bloqueado. Eu não quero. Eu sou uma pessoa que naturalmente não quero que as pessoas saibam muita coisa sobre mim. Tá a ver? Então, Isso. É. então, mesmo LinkedIn eu não posto nada, tá a ver? Então, Uhum. se não fosse sem assim, de forma propositada, eu normalmente tento manter tipo, a minha vida o mais privada possível, até mesmo a vida profissional, apesar de não ser bom, mas de alguma forma eu fiz ações que tiveram o que tiveram, Grande que impacto. tiveram que tiveram o efeito oposto, né? Que me colocaram em público, né? Para as pessoas verem. Gostei, gostei. Isso é muito nice. Isso é muito nice também para quem está aqui a nos ouvir, né? E você pode construir essas oportunidades já na frente. Tu não vai saber exatamente que oportunidades vão aparecer, mas tu pode Yeah, construir exato. um cenário perfeito, assim, ou mais confortável para que essas oportunidades apareçam, né? Yeah, Eu, realmente. eu percebi também que tem algumas coisas que eu fazia que era mais aquela paixão, como você falou, aquela paixão, aquele Sim. hobby de você estar ali apaixonado pela tecnologia. E eu ia brincando com algumas coisas e com o tempo eu ia percebendo que ia trazendo esse tipo de efeito também, né? Eu começava a perceber Yeah. algumas pessoas que acabavam, por exemplo, me reconhecendo como a pessoa que criou aquele aplicativo Yeah. totalmente pronto a falar, sabe? Yeah. É, exato. E isso me trouxe muitas oportunidades, né? No começo da minha carreira, eu propositadamente, é assim que se fala, propositadamente ou Exato. É assim mesmo. propositadamente? Não, acho Ok. que aqui em Moçambique é propositadamente. Propositadamente, boa. Sim. Então, eu lembro que quando eu estava a terminar ali a faculdade, as últimas cadeiras, eu tive uma oportunidade de trabalhar para uma empresa, né? Remotamente. Foi uma Yeah. experiência muito nice para Faranhol, para Portugal, através do P1M, né? Yeah, eu lembro-me. Lembras, né? Pronto, Sim. pronto. Então, trabalhei ali e tudo mais e fiquei sabendo dos detalhes do projeto, né? O que a Faranhol para Portugal tinha em mente, como é que aquele projeto ia avançar e tudo mais. E eu estava pensando, eu estava a me olhar dentro daquele projeto todo como uma peça, né? Tipo um developer que ajudou a construir uns pedacinhos daquilo tudo e pronto. Yeah. Então eu fiquei com aquele bichinho de não, eu também quero empreender, eu também quero fazer alguma coisa. E eu comecei primeiramente dando esses passos, né? Fiquei um tempo propositalmente, tanto faz.
Exato. Empreendendo, né? Tipo, ia tentando criar vários aplicativos, lançando, fazer prestação de serviços para terceiros e tudo mais. Fui tendo um período só de aventura, né? Porque eu pensei naquela altura, bom, eu agora posso correr riscos, né? Não tenho tantas responsabilidades, né? Ainda estou em casa dos meus pais. Posso experimentar correr alguns riscos. Ainda tenho um tempinho que dá para arriscar. Então, fiz isso. E naquele momento, uma coisa que me ajudou a encontrar muitos clientes, pessoas vinham até mim. Era isso, era tipo, você é aquele jovem que fez aquele aplicativo que toda a gente está a falar. Você é o plano que fez isso, aquilo. Então, ficava assim, tipo, para mim era coisa que nem contava que pudesse trazer esse impacto ali entre as pessoas, nas oportunidades que eu ia tendo. Mas o tempo passou. E quando eu cheguei aqui no Brasil, né? Meses antes de chegar aqui no Brasil, de viajar para cá, eu pensei, como é que eu vou trabalhar lá? Então alguém me falou de LinkedIn. Eu tipo, ok, LinkedIn. Eu vou fazer o que com LinkedIn? Não, eu cria uma conta lá, o pessoal lá. Aqui, a forma de procurar trabalho aqui é diferente, né? Porque em Moçambique nós estamos acostumados a preparar um currículo bonito, né? É o que todos nós fazemos. Pelo menos há uns anos atrás, não sei agora, né? Mas uns anos atrás, esse era o padrão. Então a malta prepara num currículo, vai bater porta das empresas, vai deixar ali o currículo, vai torcendo para ser chamado e tudo mais. Ou então você fala com alguém que pode dar uma indicação. Mas quando eu cheguei aqui, assim, já fomos falando, não, prepara aí teu LinkedIn, esse papo de pegar o currículo e deixar em algum lugar fisicamente, aqui não funciona muito. Então comecei a pensar assim, tipo, como é que eu vou procurar trabalho num país que eu nunca morei lá? Como é que eu vou fazer isso? Então, no meio dessa busca por respostas, eu comecei a entender melhor essa questão do marketing pessoal, essa questão de você, de forma estratégica, você se expor para que essas oportunidades apareçam até si. Exato. Então, foi aí que eu comecei a perceber. Eu fui para o LinkedIn e eu percebi que o LinkedIn tem uma coisa, assim, um fenômeno que eu acho muito curioso, assim, tipo, tem mais pessoas consumindo conteúdo do que criando conteúdo, assim, tipo, muito pouca gente produz conteúdo. E aí eu pensei, vou produzir conteúdo de quê? Então aí depois fui percebendo que todo mundo que está no LinkedIn está fazendo essa mesma pergunta. Vou fazer conteúdo de quê? Então foi surgindo essa ideia de criação de conteúdo, né? Tipo, tu crias um conteúdo e o interessante do conteúdo é que o conteúdo meio que fica a trabalhar por ti, né? Por exemplo, com o conteúdo comigo. Tu tens aquela apresentação, tens aquele vídeo, aquela apresentação vai chegar para pessoas que você não faz ideia. Exato. E essas pessoas podem olhar para ti como uma pessoa certa para uma determinada oportunidade. Então aí eu comecei a perceber a coisa, né? Que a chave é o conteúdo, né? E esse conteúdo meio que vai trabalhar por ti. Esse conteúdo meio que vai espalhar o teu currículo para as empresas, por aí e tal. Então aí eu comecei a brincar de criar conteúdo. Comecei a tentar entender como é que eu faço para criar conteúdo. Vou começar a dar uns primeiros passos, comecei a tentar manter meu LinkedIn movimentado, bem caprichado. Então, fui tentando fazer isso. Fui tentando criar conteúdo para LinkedIn, tentando criar conteúdo para Instagram, tentando criar conteúdo para Twitter. Twitter que é completamente perdido. Criei conteúdo no Twitter, mas fiquei perdido. Assim, o Twitter tem uma dinâmica muito diferente. Diferente, Então, assim, eu fui tentando fazer isso. E eu pensei, assim, eu imaginava que alguma coisa iria acontecer se eu começasse a ter um engajamento de muitas pessoas, assim, tipo, ter milhares de seguidores, ter muito engajamento. Mas não, para minha surpresa, não. Assim, basta tu seja ativo, publicar algumas coisas que fazem sentido, mesmo que tenha 2 likes, 3 likes, o importante é que você publicou. E LinkedIn tem aquela dinâmica de, se alguém quer saber sobre ti, ela vai ver o teu perfil. E quando chega lá, o que ela quer encontrar é qualquer coisa, né? Alguma coisa. Possa dar um sinal, um cheiro de ti, né? Alguma evidência, né? Alguma evidência, Então foi aí que eu fui percebendo que os conteúdos que você vai criando ali no LinkedIn não precisa ter tanto engajamento. Mas quando você tem que criar o conteúdo pensando assim, se alguém entrar no meu LinkedIn, que impressão essa pessoa vai ter?
É só isso. Você só cria conteúdo para uma pessoa, não para milhares, né? Então, eu fui percebendo essa dinâmica. E depois comecei a perceber que recrutadores começavam a aproximar. Eu tenho existe isso. Sim, é curioso o que tu estás a dizer, né? Porque um, tem uma coisa que eu também fiz. Houve um período da minha vida que eu estava à procura de emprego e eu trabalhei, eu fiz um website pessoal, né? E no meu website pessoal, por alguma razão, decidi colocar uma animação um pouco engraçada, que era tipo um anjo a segurar um arco e flecha, depois lançava o arco e flecha e ia para. Tipo, quando navegavas pelos links. Uma coisa muito curiosa que eu fiquei uma semana a fazer. Tipo, como uma coisa inútil que eu estava a fazer só por diversão, mas eu fiz uma entrevista e cadei com uma pessoa que gostava muito de animações e a pessoa viu aquilo e pensou, tu gostas de animações, né? Então tu ias gostar muito de trabalhar connosco. Eu, yeah. Claro. Então eu fiz, quando eu fiz aquilo, eu nem, às vezes eu não tinha em mente assim, bem, eu tinha em mente que às vezes alguém podia vir e achar que é cool, né? Mas aquela animação fez mais do que eu esperava da animação, né? Conseguiu convencer alguém que também gostava de animações que eu poderia ser uma pessoa interessante com quem se trabalhasse. Né? Sim, então é isso. Eu queria concordar com o que tu dizes, né? Que realmente tu quando crias conteúdo também, quando fazes as coisas estão assim em público, elas ficam a trabalhar por ti, né? Em algum momento podem calhar com alguma oportunidade que seja boa para ti. E depois isso me fez ter muitas reflexões, sabe? Porque eu percebi que a forma como nós aprendemos a procurar trabalho, a fazer marketing de nós mesmos, mudou muito. Assim, o mundo de hoje está totalmente diferente, né? Eu não sei o que o pessoal agora, né, tá recebendo assim, de incentivo, de encorajamento para entrar no mercado de trabalho e como fazer isso. Mas eu percebi que hoje a dinâmica está focada no conteúdo. Não sei se foi um livro que eu li ou se foi um documentário que eu assisti a alguém falando, que ele falou assim, que a criação de conteúdo é uma coisa que acontece quer de forma intencional ou não intencional, mas todos nós estamos a criar conteúdo de alguma forma. E o que acontece? Você cria conteúdo e você pode monetizar esse conteúdo de várias formas. Por exemplo, a sua reputação com o conteúdo que você trouxe para alguém. Alguém viu você a fazer alguma coisa e criou uma impressão, boa ou má, a seu respeito. Sim. Boa ou má. Então, hoje em dia você vê muitas pessoas que, por causa do conteúdo, estão a conseguir mudar a vida. Tá vendo o Keb, aquele do TikTok? Sim. Keb, aquele... Sim. Então, tipo, você vê a história dele, ele criou aquilo de... Assim, não sei se foi na brincadeira, mas foi uma coisa assim, de tédio, fazer alguma coisa para passar tempo ali no TikTok. E pronto, o TikTok começou a empurrar o conteúdo dele, então começou a ver que aquelas brincadeiras que ele ia fazendo já começaram a dar um dinheiro, já começaram a dar parceria, já começaram a dar... Enfim, é por isso que agora existe esse conceito de influencer, né? Muitas vezes é só isso, é alguém que cria conteúdo, muitas vezes cômico, mas dá resultado. E para nós developers, principalmente quando cheguei assim, aqui no Brasil, eu percebi que conta muito. Assim, acho que eu falo Brasil, mas é uma coisa que funciona muito mais, assim, está muito mais presente, né, como uma coisa normal em países desenvolvidos, né? Essa questão do digital, essa questão do criar conteúdo, é uma coisa extremamente normal. Você fala com alguém, passa teu LinkedIn, tipo, o LinkedIn é tipo, é que nem TBI, né? Tipo, tem LinkedIn, eu tenho Instagram e tudo mais. Então aqui eu fui percebendo essa dinâmica e fui vendo que as coisas já acontecem assim, e de uma ou de outra forma, o pessoal tem que começar a trabalhar no digital. E, por exemplo, tu tá a trabalhar de forma remota, tipo, pensa só nessa realidade, né? Você tá trabalhando de casa, tipo, você não sobe chapa, não sobe não sei o que, você tá trabalhando de casa, digital. Então tem essa dinâmica aí, Eu trouxe esse ponto também para
compartilhar essa ideia para o pessoal de que já não podemos ficar presos ao modelo antigo, porque o modelo de 2023 de estar como profissional é estar no digital, né? É criar conteúdo de alguma forma, da forma que for mais confortável para ti. Né? Talvez para alguns nem precisa mostrar a cara, mas você fazer alguma coisa ali, algum vídeo, ou fazer um podcast, enfim, coisas assim. Yeah, I mean, e realmente há formas bem simples, né? Por exemplo, há pessoas que eu conheço, mas não conheço. Tipo, eu conheço como profissionais, mas eu não faço a menor ideia de quem são ou como é que são, por causa do conteúdo que as pessoas partilham. Eu conheço alguns developers cá, ou porque no Twitter eles sempre postam. Por exemplo, eu sei que tem alguém que é do web, porque eu vejo frequentemente no Twitter a postar questões sobre questões ou a postar tweets sobre alguma coisa que aprendeu hoje, que afinal a tecnologia X é assim, a tecnologia Y é assim. Então, se alguém pergunta, se alguém vem e pergunta, conheces um web developer? Tipo, aquela pessoa aparece logo a mim, porque eu vejo conteúdo no Twitter, ou nós estamos num grupo do WhatsApp de developers e eu vejo aquela pessoa frequentemente a fazer uma pergunta ou a partilhar alguma coisa sobre a tecnologia X. Sempre que se falar dessa tecnologia, eu vou associar com aquela pessoa que eu vejo a partilhar conteúdo, mesmo que seja de forma mais simples, como postar um tweet ou fazer perguntas no WhatsApp. Então, realmente teres coisas, teres evidências de que tu fazes alguma coisa, no mínimo, né? Teres evidências online de que tu sabes alguma coisa, acho que é um asset que agrega muito, muito valor, né? Para qualquer profissional, né? Nem é só para developers, acho que para qualquer área profissional. Boa. E eu agradeço aí por ter compartilhado aí a tua experiência aí. Foi muito nice. E eu estou muito curioso para saber como é que tu foste parar na Espanha, né? Eu já tenho uma ideia. Tu és muito espalhado. Tu estás em todos os continentes, vais a não vais para os Estados Unidos, vais para Australia. Como é que tu foste chegar lá na Europa, né? Porque, assim, eu, por exemplo, no Brasil, eu tive que sair de Moçambique para o Brasil, cheguei cá e vim me adaptando à realidade de cá e, enfim, estou a trabalhar remotamente, está a funcionar. Mas tu estavas em Moçambique, ainda estás em Moçambique, mas estás a trabalhar para a Europa. Como é que funciona essa dinâmica? Como é que conseguiste criar essa oportunidade para ti? Ok. Eu até acho que para mim começa de eu ter sido, né, ainda na faculdade, eu ter sido exposto a pessoas que tinham a ambição, tinham o desejo de trabalharem fora de Moçambique, de trabalhar para grandes empresas. Eu, na altura, lembro-me que acho que a primeira vez conheci o Dário, que ele era obcecado pela ideia de trabalhar pela Google, ele queria muito trabalhar para a Google. Então, aquela obsessão dele, de alguma forma, contagiava, tipo, todos nós que passávamos os vídeos, víamos. Então, nós também ficávamos tipo, será que é possível essa cena de eu, de repente, aqui, eu sei de Moçambique, de repente, trabalhar para a Google ou para a Microsoft, etc. Epá, vamos ver, né? Então, ficamos muito com aquele desejo também de, epá, isso deve ser possível e nós vamos tentar. Né? Então, eu acho que parte daí, né, eu acho que desde cedo ter incutido na mente que o mercado de trabalho, oportunidades eram, como eu disse, tipo, eu tinha acesso ao mercado global, não que eu tinha acesso, tipo, só a Moçambique, sim. Então eu sempre tive em mente que como developer eu tenho acesso ao mercado global, seja para ir, sair, viver, sei lá, na Europa, viver na América, uma cena assim, sempre tive em mente de mercado para developers, para mim como developer, era global. Sim, é o mundo. Eu sempre tive esse mindset, mas porque eu bebi este mindset de outras pessoas que queriam, e depois, mais tarde, acho que o Dário acabou por sair. Primeiro fui jogar para o Shopify, depois Reddit, depois conheci mais pessoas que saíram de Moçambique, foram trabalhar para o Google. Então, cimentou-se
cimentou ainda mais essa ideia de que o mercado era global. E então acho que parte daí, né? Para mim, em algum momento deixou de ser uma coisa que ia parecer anormal. Então, eu lembro-me que acho que comecei a tentar jobar fora, trabalhar fora em 2019 ou 2018. Tipo, tu usa Stack Overflow, usava GitHub, via publicidades de empresas que queriam contratar alguém. E eu lembro-me da primeira assim, oportunidade que acho que eu estive perto de conseguir, que eu acho que ia mudar-me para UK. E nós fizemos entrevistas, tipo, eu estava na última entrevista e a pessoa, o meu entrevistador estava convencido de que eu era a pessoa que ia trabalhar com ela. Só que por nervosismo, etc., acabei cometendo assim, umas falhas bem básicas que eu vi depois como é que eu consegui fazer isso. O que aconteceu? Tinha um teste técnico, uma coisa assim? Sim, nós fizemos tinham 3 fases para ser presa, né? Acho que a primeira era de CV, etc., motivação e tal. Depois tinha um take-home exercise, que era tipo para fazermos um algoritmo que era, lembra o teste? O algoritmo era para identificar a distância entre 2 pontos na Terra, uma cena a ver com geodésias, umas cenas de uma matemática assim, né? Google Maps e tal. Estou a ver. Não, sem usar Google Maps, tipo, tem uma cena chamada, tipo, enfim, tu sabendo o raio da Terra e depois sabendo a latitude e longitude de um ponto, tu podes calcular qual é a distância de um ponto para o outro da Terra. Se eu não me engano, era uma cena assim. Então, tu tinhas que fazer um programinha para calcular a cena. Então, eu caprichei muito no programa, acho que é daí, eu caprichei demais. E eu fiz uma coisa curiosa na altura, tipo, eu procurei a empresa, procurei tipos de developers, eu procurei a pessoa que eu achei que seria a pessoa mais provável de me entrevistar. Essa pessoa tinha um blog que escrevia sobre programação funcional, sobre padrões de programação funcional. Eu li todos os artigos dele, peguei cenas do artigo dele, fui colocar no meu programa e fui implementar as técnicas que ele estava a ensinar como melhores práticas, fui implementar no meu programa, coloquei os testes e tal. Eu acho que foi daí que eu comecei, ele quando dizia aquilo, ficou tipo, uau, eu e este gajo pensamos da mesma forma, estás a ver? Eu, cara, vamos trabalhar. Então eu não consegui, eu fiquei bastante frustrado, fiquei muito triste, mas aquilo foi tipo a primeira cena que me deu um sinal de que estavas quase lá, estás a ver? Então, se deixas tentar mais... Uma bola na trava, assim, né? Sim, foi tipo um incentivo para eu saber que estava quase lá, um dia consigo, eu quero, né? Então, acho que fui me candidatando a mais oportunidades, acho que fiz mais algumas entrevistas, falei mais algumas em passos diferentes, por motivos diferentes. Até que, enfim, como é que eu fui acabar na Espanha? Na altura, até 2019, finais de 2019, enfim, 2017 até finais de 2019, eu trabalhava para o X, como já havia dito, e em algum momento eu senti que eu precisava de... Né, esse era o meu pensamento na altura, né, depois acho que mudou um bocadinho. Mas eu sempre gostei de trabalhar com... nós chamamos de consumer apps, tipo aplicativos para pessoas usarem, né? Sim, né? Aquele framework da Microsoft, né? Não. É tipo, o tipo de aplicações que eu gostava de trabalhar eram aplicações que seriam usadas por... Eu não sei como explicar isso. Tipo emprego, por exemplo. Like, eu não tinha assim tanta paixão por trabalhar, por exemplo, no sistema interno de uma empresa, tipo um sistema só para controlar um processo de uma empresa. Eu queria jogar com cenas que teria os consumidores, tipo, que seriam pessoas comuns. Reais. Sim, não tipo apps internas para empresas. Eu queria trabalhar para apps que tivessem tipo milhões de utilizadores. E essa foi a motivação para ir trabalhar para o X, porque na altura
o X era a empresa que mais se destacava quando se tratava de empreendedorismo, e o X tinha uma app que era um emprego, que era a app mais, na altura, era a app mais popular de Moçambique. Yeah. O E aplicativo, eu disse, tipo, eu não sei se é consumer app, mas era app que não é Google, que não era Google, que não era Facebook, que era mais popular. Tipo, tu tinhas Google, era as mais Facebook. populares. Sim, tinhas Google, Facebook, depois tinhas Emprego LX na altura, acho que era isso. Emprego LX. Então, então eu fui trabalhar para o X principalmente por causa disso. Então, não trabalhei lá por esses 3 anos. Até em algum momento eu né, senti que eu precisava de alcançar um público assim maior, né? Muito maior. E juntando isso com o meu desejo também na altura de trabalhar fora, de né, ter essa experiência de trabalhar fora ou com people de fora, comecei né, a me candidatar e tal. Até que com essas minhas falhas, que eu disse que as entrevistas que eu falhei, eu decidi que eu tinha que me focar um pouco mais em me preparar, porque pá, eu sentia que não conseguia passar nas entrevistas por não estar muito preparado. Então, no sentido de transmitir confiança ou saber dar as respostas compatíveis com aquele contexto? Tudo, as duas coisas. Tu sabes dar as respostas certas, por exemplo, se tu vais a uma vaga, eu nunca, eu me candidatava a vagas diferentes. Por exemplo, se eu me candidatava para uma empresa que trabalhava com React, eu nunca havia trabalhado com React, o que eu podia fazer? Me preparar, eu tinha que aprender React em uma semana, se eu sei que tinha entrevista uma semana de React. Então, eu em algum momento apercebi-me que trabalhando para uma empresa eu não teria como me preparar, porque, eu aprendi com um colega chamado Paulo, tipo, tu quando assinas um compromisso com alguém, tens que honrar o teu compromisso. Então, se eu assinava, se eu tinha um compromisso... Paulo Braga? Não, Paulo Pagola, que era meu colega na altura. Então, se eu tinha um compromisso, de trabalhar um certo período para a empresa que havia me contratado, eu não me sentia confortável em estar a fazer outras coisas durante aquele período, né? Então, a solução que eu encontrei, vou parar de trabalhar. Então, eu tive essa decisão meio arriscada, né? Que tu comentaste. Ok. Então, eu decidi que, acho que foi no início da pandemia, que eu ia parar de trabalhar e ia me focar em conseguir um emprego fora, ou 2, que era meu plano de backup, que era abrir uma startup. Então já experimentou fazer coisa, criar startup. eu já havia tentado fazer, antes, não havia dado certo, mas eu achei que na altura, já com a experiência da UX, porque o X, tipo, sendo uma startup e tendo produtos que eram startups por si, aprendi muita coisa na UX. Então eu achava que com o que havia aprendido na UX, sendo um bocadinho mais experiente, eu já poderia... E eu também achava que eu tinha um problema que eu havia identificado, que eu acreditava que eu podia conseguir resolver, né? Então, meu plano de backup eram meus 2 planos. Meus 2 planos eram tentar ou abrir uma startup ou conseguir um emprego. Uma dessas 2 coisas, ou conseguir um emprego fora, uma dessas 2 coisas tinha que funcionar. Então eu consegui juntar um dinheirinho que na altura eu havia juntado para comprar um carro e por muita sorte eu não havia conseguido comprar o carro, porque o carro que eu queria custava um pouquinho mais do que o dinheiro que eu tinha. Os carros que eu queria sempre custavam um bocadinho mais do que o dinheiro que eu tinha. Tipo, um bocadinho, não era muito, um bocadinho, mas então esse um bocadinho é que me salvou de comprar o carro. E, depois de ter, esse dinheiro, eu decidi, vou levar este dinheiro, vou guardar. Esse dinheiro vai servir para eu sobreviver por 6, 7 meses. Enquanto isso, não vou trabalhar, né? Vou as 2 coisas, ou startup ou eu ter essa experiência que eu sempre quis ter de trabalhar fora, né? Então, eu fazia as 2 coisas, né? Até que em algum momento, acho que passados 5 meses depois
eu ter parado depois de eu ter deixado o meu antigo emprego, eu consegui uma oportunidade para uma empresa chamada CodeGram, que é uma empresa que eu conheci. Eu estava a fazer o meu blog, pessoal, e Ok. eu investiguei algo, encontrei o blog deles, a resposta para a coisa que eu queria. Eu amei, eu fiquei apaixonado com o blog deles, era muito bonito e eu me inspirei no blog deles para fazer o meu blog. Ok. E numa das vezes porque eles tinham alguns blogs sobre a tecnologia que eu estava a usar para fazer o meu website pessoal. Então, numa das vezes fui ver o blog deles, eu vi que tinha um link ali, queres trabalhar conosco? Candidatos. Tipo, manda um e-mail. Então, eu escrevi um e-mail, tipo, eu vi o endereço. Tipo, eu só estava só a tentar. Eu escrevi um e-mail para eles a explicar que para eu vi o post de job e que eu estava muito interessado, que eu gostava muito dos blogs deles, eu amava o blog deles, amava eles, e até coloquei as coisas que eu havia feito no meu blog, que copiei do blog deles, etc. Tipo, para mostrar... E você estava apaixonado também ali, né? Sim, que não era uma candidatura aleatória, era tipo, eu Aham. gostava muito do que eles faziam. Eles, na altura, tinham clientes tinham alguns clientes tipo, grandes, tinham GitHub, era um dos clientes, tinham uns bancos grandes, estão a fugir o nome agora, uns bancos grandes de Espanha. Tinha muitas empresas grandes, tinha Nestle, outras empresas tipo, internacionais grandes, que eram E clientes essa deles. empresa é espanhola, né? Sim, sim. Era uma agência de desenvolvimento, uma agência pequena de desenvolvimento, mas que parecia uma empresa muito grande, mas era uma agência pequena. Então, e também faziam uma conferência chamada Full Stack Fest, que era tipo uma conferência grande de Full Stack Development na Europa antes do Covid. Então, eu também conhecia a conferência. Então, me ensinei essas coisas todas e depois de eu ter mandado esse e-mail a candidatar-me, eles responderam que era para fazermos uma entrevista. Fizemos a entrevista, que é a entrevista que eu disse que alguém da team havia visto um vídeo meu que eu fiz nos Estados Unidos para uma coisa que não tinha nada a ver com development, mas tipo, a pessoa tipo, né, essa pessoa era designer, sim, era lead designer da empresa. Tipo, eu nem estava fazendo entrevista com ele. O lead designer só viu, eu não sei como é que ele avaliou, mas ele acho que também estava a ver quais eram os meus skills de UI, porque a vaga era para front-end developer, né? Então, eu fiz a entrevista com a pessoa que era tech lead, podemos dizer, mas ele mencionou que o designer havia visto aquele vídeo e havia gostado, e disse, esse gajo sabe do que ele está a falar. Então, já é mais um ponto de bônus para ele, né? Depois disso, fizemos mais uma entrevista técnica, que eu usei o mesmo truque que havia usado da outra vez. Tipo, fui pesquisar quem é a pessoa que vai me entrevistar. Fui pesquisar online, quem é esse gajo. Esse gajo gosta de quê? De que ele gosta, o que ele escreve, etc. Sim, não, é uma coisa que eu sempre aconselho até meus amigos, tipo, quando falam, como é que é, estás a candidatar, bro, tenta saber quem está a entrevistar. Tudo. O que ele gosta e etc, né? Tu, depois, não é para mentir, mas tipo, vais e adaptas o que tu dizes, a tua candidatura, para alguma coisa que as expectativas da empresa. Sim. Não, tu e o teu entrevistador vão ter uma coisa em comum para conversar. Na altura, a pessoa que me entrevistou, ela gostava muito de testes unitários. Tipo, né? Ela, na verdade, a pessoa tem testes unitários, é end-to-end tests. E ele, sim, ele havia escrito um artigo, acho que isso foi na altura em que end-to-end tests estavam a começar a bater, né? Se posso dizer assim. Ele havia feito um artigo sobre como existe uma pirâmide de testes clássica, tipo, que colocam unit tests, testes de integração, e acho que é end-to-end test no final, né? E ele fazia, tipo, classicamente, tu tens mais unit tests, depois tens testes de integração, depois tens poucos end-to-end tests, mas ele acreditava que numa pirâmide invertida, em que tu, na verdade, tens muitos end-to-end tests, tens menos testes unitários, né? Então, ele gostava muito disso, gostava muito de TypeScript e GraphQL, mas não é assim. Então, eu, para entrevistar com ele,
eu tinha que apresentar um projeto que eu havia trabalhado e tal. Eu peguei naquele projeto, não tinha end-to-end test, eu assinei end-to-end test naquele dia. Eu coloquei os testes, etc. Então, mudei uma cenas de acordo com. Nem mudei, eu acreditei em coisas que eu sabia que aquela pessoa via algum valor, né? Ia gostar de ver e nós teríamos uma coisa interessante sobre a qual conversar. Então, fizemos isso. E foi isso que aconteceu. Nós conversamos sobre end-to-end test e tal. Não foi uma coisa de só eu falar, foi mais uma cena de nós conversarmos, trocarmos ideias e tal. Eu até às vezes encontrar algumas ideias que ele tinha no blog dele, sem ele dizer que ele escreveu isso no blog dele. Eu ia dizer, mas nós tínhamos. Mas tipo. Então, se ele ver esta entrevista, acho que eu espero não se traduz. Ele não entende português. Mas um dia acho que me contei até que eu, antes da entrevista, eu li o blog e tal, então foi isso. Então eu consegui, eu fui admitido para trabalhar para o CodeGram. Então, na altura, a primeira coisa que nós estávamos a descobrir era como íamos trabalhar, se eu ia me mudar para a Espanha, ficar aqui e tal. Então, no final, decidimos por eu ficar aqui, né? E não mudar. E assim começamos a trabalhar. Eu acho que, resumidamente, é assim como eu terminei na Espanha. Depois, depois mudei de uma empresa para outra, mas só para não prolongar a história, acho que podemos parar por aqui. Depois, se for necessário, mas essencialmente foi ver uma vaga online, me candidatar e também nós tem uma cena de market, tipo economia, quando tu tens eu também caguei com um período bom da economia, que era o tempo de Covid, que empresas de tecnologia estavam a bombar e havia muita demanda, né? Então era muito mais frequente tu teres vagas remotas, tipo, do que agora, né? Agora é o período que as empresas, é o oposto, as empresas estão a admitir as pessoas, né? Exatamente. Então é um pouco mais. Eu também tive um timing um pouco bom, que nem. Cada time numa altura em que o mercado de tecnologia estava tipo em alta, agora não está tão, mas enfim, a economia é sempre assim, há algum momento de voltar a estar em alta e tal. Verdade. Eu também sinto que encontrei um pouco desse momento, né? 2021, 2022, o mercado ainda estava assim, aquecido, né? Sim. Mas depois as coisas começaram Foi quando começou a cair mesmo. Foi início de 2022 que as coisas começaram a cair, sim, assim, até que, pronto, desabou tudo, né? Para muitos, né? Agora estamos numa economia global, assim, estamos, nem diria recessão, mas não está a crescer e não há notícias muito boas sobre economia. Sobre economia, agora, sim, com Rússia, Ucrânia, depois as consequências pós-Covid, são muitas coisas que estão a contribuir agora para a economia global não estar no seu melhor momento. E isso é interessante, sabe? Eu não sei se você teve essa perspectiva também, mas eu percebi que enquanto falava-se muito dessa economia de estar mal, várias demissões de massa na área de tecnologia, todas as startups ali a tentarem cortar custos, né? Fazendo demissões. Eu falava com o pessoal de Moçambique, assim, tipo, e aí, como é que estão as coisas e tudo mais? Tipo, tá normal. Nem sabia que havia uma tal crise e tudo mais. Então, eu fiquei pensando, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eu percebi que, bom, talvez porque em Moçambique não temos tantas startups. O que nós temos são mais, sei lá, bancos, empresas do governo. Assim, não tem startups que, tipo, têm dinheiro, estão a queimar o dinheiro para fazer a startup dar lucro em algum momento, né? Eu percebi isso. Nessa altura de crise eu tive que tentar entender como é que funciona isso, né? Mas eu tive essa percepção que muitas vezes startups não tem lucro, não está dando lucro no começo, né? A maior parte dos casos. Consegue um investidor, coloca dinheiro aqui e eles têm alguns meses ou anos para fazer a empresa dar lucro, né? Mas eles vão pagando salários com dinheiro que já receberam de um investidor ou de um grupo de investidores.
Só que quando a coisa começa a ficar apertada, quando já não se tem perspectiva do investidor voltar a investir, então a urgência de trazer resultado, lucro é maior. Então, o que é desperdício tende a cortar. E eu pensei, será que... Acho que é por isso que em Moçambique não ouvimos falar muito sobre isso, de demissões em massa e tudo mais, porque não tem muito startup, né? As startups que tem são poucas, são pequenas, que não chamam tanta atenção assim. Mas aqui fora eu percebi que, sei lá, na Europa, Estados Unidos, América, enfim, tem essa cultura de startup. Tem muita empresa que você vê grande e tudo mais, mas não está dando lucro. Né? Tem dinheiro, sim, mas não está dando lucro. Tem que dar, né? Se não der, fica portas. Então, tu também tiveste essa percepção assim, tipo, por exemplo, tu tá a trabalhar para a Europa, tá numa empresa que também é uma startup, né? Sim, agora é uma startup, sim. Que eventualmente, nesse momento de crise, né, ou de economia baixa, focar muito na questão da produtividade e tudo mais. E eu imagino que tu estavas ali a pensar assim, é uma situação delicada, estou preocupado, como vai ser isto? Será que vou ser demitido? E talvez tu percebeste que os teus amigos, os teus colegas em Moçambique não tinham a mesma preocupação, né? Tu tiveste essa percepção ou talvez eu me equivoquei aqui? O que você... Sim, claro. Eu concordo, acho que concordo contigo, né, na tua interpretação. Eu talvez diria assim que há outros fatores envolvidos para além disso. Né? Para além disso, nós para começar, né, tu comparaste os Estados Unidos enfim, dói, com Moçambique. É muito complicado. Sim, não, é porque tu tens, por exemplo, a economia dos Estados Unidos é tipo, tu não tens dinheiro, tentam não ter dinheiro parado, né? Tipo, o dinheiro tem que estar sempre a trabalhar de alguma forma. Gostei. Sim. Então, toda a gente tem os mercados de bolsas de valores e etc. As pessoas não levam dinheiro, deixar no banco, conta poupança, né? Investem. Então, tu tens dinheiro que tem que ser colocado para produzir mais dinheiro, né? E eles tiveram, bem, acho que pode ser discutível, né? Eles tiveram aquela altura em que, a altura pós-Covid, né? Que houve também muita especulação no valor de muitas empresas, mas tu tinhas muito dinheiro, os Estados Unidos também entregaram cheques de $1.000 várias vezes, acho que dois cheques de $1.000 cada, tipo, muita gente. Teve muita gente que recebeu dinheiro e as pessoas iam levar e gastar e usar o dinheiro, outras pessoas compraram ações e etc. Então tu tinhas muito dinheiro, então, e ao mesmo tempo tinhas empresas que a perspectiva do futuro dessas empresas, tipo, porque havia muito dinheiro a circular, as pessoas estavam muito otimistas sobre o futuro, então as pessoas até havia demasiado dinheiro para se gastar, basicamente isso. E quando há dinheiro para se gastar, há casos legítimos, há casos que não são tão legítimos. Acho que até podemos discutir. Foi na altura pós-pandemia que surgiu essas cenas dos NFTs, que as pessoas começaram a tomar decisões mais arriscadas com NFTs, que é tipo como pagar dinheiro, pagar $50,000, porque há dinheiro, quando há dinheiro as pessoas estão mais predispostas a arriscar, né? Pagar $50,000 por uma imagem, porque tu esperas que daqui a 2 anos alguém vai querer comprar aquela imagem por $100,000. Tinham coisas curiosas. Tem uma cena que chama-se de SPAC, que acho que é alguma coisa, acho que não me lembro, acho que não fica Single Purpose Acquisition Company, alguma coisa assim. Tipo que tu crias uma empresa tipo que ninguém sabe o que essa empresa vai fazer, mas se sabe, por exemplo, nós sabemos que o Job é um tipo muito mau a criar empresas, ele é visionário, ele é bom para criar empresas, então ele cria uma SPAC, que é uma empresa que essencialmente as pessoas vão meter dinheiro. Sim, ninguém sabe o que vai fazer. Só vai se meter dinheiro na empresa na perspectiva de que algum dia aquela empresa vai fazer alguma coisa e vai levar aquele dinheiro, vai meter nos negócios, enfim, não sabe.
aquela empresa vai fazer alguma coisa e depois vai tipo, parar na bolsa de valores, porque a empresa tem ou ativos valiosos ou tem algum produto, alguma cena assim. E houve muitas dessas empresas que foram criadas, tipo, só para tu ver o quão as pessoas estavam abertas para arriscar na altura. E naturalmente, tipo, quando acontece a cena, tipo, os mercados, a cena de bolsas de valor sobem e tal, até e criam essas cenas que chamam de bolhas, né? Que em algum momento sempre explodem. Que é quando as pessoas às vezes já percebem, quando as pessoas já percebem que as coisas de NFTs não. Enfim, é discutível, né? Mas não é verdade, vai dos SPACs, etc. Então, então a economia é baixa. Há pessoas, acho que há people que até defendem que as crises são boas. As crises são boas porque elas vêm corrigir comportamentos anormais dos mercados, porque não é normal as pessoas, elas não é uma coisa assim muito lógica, as pessoas gastarem dinheiro, por exemplo, em apps, mesmo Zoom teve uma Zoom e muitos negócios online, porque as pessoas acreditavam que naquele período pós-pandemia, as pessoas acreditavam que as empresas valiam muito mais do que elas realmente valiam. Sim, colocavam muito mais dinheiro do que deviam colocar, né? Então vem as crises para ensinar as pessoas que não anda a gastar dinheiro de qualquer maneira. Então as crises vêm corrigir esses comportamentos. Então, eu queria comparar com Moçambique, que tu não tens nem o mercado de consumidores. Moçambique nós tens um mercadinho, né? E tu tens um mercadinho, dois, tu não tens assim, não tens muita certeza sobre o futuro, tipo, tu não tens muita estabilidade. Não é tão fácil tu chegares e colocares 20, 30, 50 milhões de dólares vestir. Se tu não sabes o que vai acontecer amanhã, tipo, ou depois da manhã, se tu não sabes se há uma guerra que vai surgir, ou não sei, Frelimo, Renamo, alguma coisa estranha vai acontecer, ou até mesmo tipo o próprio Estado funcionar de forma normal, tu não sabes se, por exemplo, algum dirigente vai dificultar as coisas para teu negócio não funcionar, etc. Então tu tens um pouco de incerteza e outras coisas que eu não é minha área, né? Não saberia explicar, mas que tu não tens assim tanta gente que injete dinheiro, a não ser que haja muita certeza ou que haja pouco risco de se perder, né? Então, eu sinto que a parte dos negócios que contratam muita gente são negócios estabelecidos, não são negócios de arriscar, tá vendo? Então, tipo, tu tens, mesmo para developers, tipo, acho que as maiores empresas para developers, o que oferecem melhores condições, pelo menos em termos de salários para developers, são empresas de telecomunicações, que é um negócio tipo, super estabelecido, é banca também é um negócio super estabelecido, é difícil, tipo, a banca até o contrário, nas crises os bancos fazem dinheiro. Exatamente. Tens indústria extrativa, que também não é uma cena de as pessoas estarem tipo, startups, não precisas de VCs nem nada do gênero. Eu sinto que em Moçambique tu tens negócios mais estabelecidos e não tens assim tanto dinheiro que está a ser arriscado para produzir muito dinheiro. Né? Então, eu acho que não vais ter assim choques tão grandes quanto lá fora. Ou talvez eu esteja errado, podem haver choques noutras áreas, né? Mas não na área de serviços, talvez nas áreas produtivas, malta agricultura, não sei o quê, tenham se ressentido mais com né, esses fenômenos tipo da aceleração da economia global, não sei o quê. Talvez essas áreas tenham se ressentido mais do que né, nossa área, que é a área de serviços. Então, não sei, é só a minha ideia, mas eu acho que há muitos fatores que contribuem para que a Moçambique pelo menos nós, da área de serviços, não sentamos tanto assim o choque. Mesmo quando houve crise mundial de 2008, nós só ouvimos no noticiário que há crise mundial, tá já vendo? Isso é muito interessante. Faz sentido, faz todo sentido, assim, porque eu até cheguei a pensar, fiquei muito admirado, assim, tipo, como é que, assim, em países desenvolvidos estão acontecendo essas demissões em massa? Eu até pensei, bom, de alguma forma isso vai se refletir, né? Em países como Moçambique, Angola, enfim. Mas eu depois percebi que não, eu falava com o pessoal, como está aí em Moçambique, como é que estão as coisas? Aqui está normal, as coisas seguem como sempre foram.
Não, o que E, você falou faz todo sentido. tu também tens o fato de que Moçambique o maior empregador é o Estado. A maior parte das pessoas que têm emprego é do Estado. A outra parte, grande parte das pessoas, trabalha, tipo, faz trabalho de subsistência, agricultura, vender no mercado, etc. Tu não tens assim um mercado assim muito grande, acho eu, e que há muito dinheiro a ser arriscado A ser para que arriscado. possa, para ser sentir, né, para ser impactado por esses fenômenos globais. Yeah. É, mas faz Esse é sentido, sabe por quê? Porque nos Estados Unidos, países desenvolvidos, tem épocas que o dinheiro está a sobrar. E nosso dinheiro está a sobrar, a pessoa vai querer fazer alguma coisa com aquele dinheiro. Aquele dinheiro tem que trazer algum resultado, como você explicou. Então é por isso que acabamos tendo várias empresas. Tanto é que eu acho que as pessoas que se arriscaram nesses investimentos meio malucos que você explicou, nesses investimentos de empresa que ninguém sabe o que vai fazer, acho que as pessoas elas arriscam-se porque já teve histórias de sucesso assim, né? Tipo, se Exato. você olhar essas empresas como que são grandes hoje, a Amazon, Google, Facebook. Há um tempo atrás eram coisas de garagem, eram coisas de dois jovens ali que estão com uma ideia na cabeça. Só que apareceram pessoas que colocaram dinheiro naqueles jovens, né? Colocaram dinheiro no Zuckerberg, colocaram dinheiro lá no pessoal lá. E aquilo foi crescendo, né? As empresas foram crescendo e está aí hoje. Facebook, o Netflix, por aí vai. Então, assim, as pessoas pensam assim, bom, talvez o próximo Facebook está aqui. Eu tenho dinheiro sobrando. E esse cara parece inteligente. Deixa eu colocar o dinheiro na mão dele e vamos ver. Vamos ver. E é isso. E tu tens isso. Eles têm tanto disso que tipo, tu tens vários veículos, várias formas de investimento, como essa do SPAC que eu mencionei. Tens pessoas que fazem apostas de que, por exemplo, uma empresa vai falir, estás a ver? Tu, nem aposta, tipo, teu investimento, tu colocas o dinheiro, tipo, o teu investimento é, tipo, tu compras não sei como é que chama, sei lá, um ativo financeiro, alguma coisa que diz que a empresa X daqui a 2 anos vai falir. E tipo, tu estás a investir no mercado de ações ou no mercado alternativo, mas eles têm várias formas de investimento, de fazer o dinheiro circular. Yeah. Existem coisas estranhas, como tu colocaste o dinheiro a dizer que a empresa X vai falir, e se a empresa falir, eu ganho dinheiro. Se a empresa não falir, eu perco dinheiro Eu e perco essas dinheiro. coisas. Enfim, a cena de dinheiro deles está a fazer alguma coisa, não está sentado. Nós aqui também temos, nós aqui temos muito dinheiro também, temos dinheiro parado nesse ponto. Sim, é parado, né? É parado, dinheiro que não está, dinheiro que não dá a fazer nada. Temos filhos muito aqui. Então, tem pessoas que têm malas, né? Nós vimos, nós até estamos a fugir da do tech, mas tu tens empresas que foram apanhadas com malas com milhões de dólares guardados. É tipo. Ah, é? Não, tivemos uma empresa. Tive uma empresa, deve ser a Casa das Louças, vamos fazer publicidade negativa da Casa das Louças. Eles, talvez mais muito, eles foram, mas enfim, foi no noticiário que eles foram apanhar, tinham milhões de dólares guardados e a autoridade tributária que foi lá, tipo, esse dinheiro vem de onde está a fazer? Por que tu tens milhões de dólares guardados no teu armazém? E eles provavelmente não são a única, tens várias empresas que fazem isso. Mas enfim, tu tens muito dinheiro que não está a fazer nada. Mas sabes, é importante nós, assim, como developers, como pessoas que trabalhamos com tecnologia, termos uma noção, assim, de como funciona a economia, né? Porque às vezes é isso que acaba explicando algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Às vezes você está tendo uma empresa que está a admitir, tipo, não tem dinheiro. E tu ficas tipo, como não tem dinheiro? Olha tudo isto, né? Olha ar-condicionado, escritórios, como é que não tem dinheiro? Como assim? Então, aqui a bater meta, como é que não tem dinheiro? Então, muitas explicações estão por aí, né? Então, eu lembro quando no início dessas dimensões de massa, antes disso acontecer, tinha aparecido uma notícia de alguma coisa do Banco Central lá dos Estados Unidos, chamam de quê? Fed, né? Sim, a Fed, sim. E tinha aumentado as taxas de juros e tudo mais. Eu fiquei meio perdido, assim, tipo,
não entendi nada. O que isso tem a ver? Eu não entendo o que isso é e não entendo o que isso tem a ver comigo. Só que um canal que eu sigo, de um developer, ele estava a falar sobre isso e a dizer, pessoal, preparem-se, os próximos meses vão ser difíceis. Preparem-se, junta uma graninha aí, faz alguma atividade extra, prepara-se aí, ou começa a produzir mais para tentar ver se escapa aí das demissões. E eu, na altura, não entendi, mas eu percebi a seriedade da coisa, né? Então, comecei a ver alguns já falarem sobre isso. Passou 1 ou 2 meses, estou a ver noticiário, assim, várias empresas demitirem. Aí eu vi que, não, peraí, eu como developer tenho que entender pelo menos o arroz com feijão da economia, assim, o básico do básico, né? Então, gostei desse ponto que tu trouxeste, sabe? Que foi uma comparação bem justa mesmo. Comparando, sabe, com outros mercados, mas foi bom. A minha comparação até é ingênua, porque há muitos fatores que eu, enfim, não sou a minha área, eu não entendo. Até posso ter falado de coisas que não fazem muito sentido, né? Na verdade é isso. Vamos colocar esse disclaimer, né? Realmente muita coisa que falamos aqui pode não ter muito sentido, mas a ideia por cima é essa, né? São realidades diferentes. Moçambique, África, Europa, América, são contextos diferentes, então nesse tempo as coisas vão ser tão consistentes assim, né? Mas a boa notícia é que, por trabalharmos com a tecnologia, temos essa possibilidade agora de trabalhar remotamente. Então, vamos entendendo um pouco dos mercados aqui e ali, como é que não é. E foi muito inspirador ouvir essa experiência que tu trouxeste, né? De ver vaga, arriscar para vaga, ver no que vai dar, se preparar. Gostei da forma como você se prepara para as vagas. Isso também vou pegar para mim. Gostei. E até já vou começar a encerrar, né? Nós tivemos aqui já quase 1h30 de papo. Foi muito nice e foi muito papo que tivemos. Mas olha, obrigado aí, Osvaldo, por tu trazer essas experiências todas aqui sua bagagem. Tem muita coisa que ainda não falamos, só que vamos deixar para outras oportunidades. Claro, espero que tenhas gostado aqui. Esse é um espaço que eu estou a tentar trazer. É como se fosse a minha varanda digital, né? Então, nessas casas geralmente temos varanda onde recebemos visita e vamos tendo boas conversas e tudo mais. Então, essa é a minha varanda digital aqui, onde vou ter conversas com outras pessoas, com diferentes vivências. Eu quero meio que compilar isso para mim e para o público, né? E criar esse network, essa energia bem legal. Eu espero que tenha falado. Eu espero que tenha falado alguma coisa útil. Eu normalmente, quando fico animado, falo muito. Apesar de é estranho, são duas coisas, são dois fatos contraditórios. Eu considero uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo eu falo maninho quando ao mesmo tempo eu falo maninho quando eu começo a me sentir à vontade, né? Então espero não. Eu tive que me segurar várias vezes para não falar de coisas que fugiam. Acho que fugiam muito do tópico 2, né? Do tópico, fugiam muito da tecnologia. Mas foi nice. Eu gostei desses desvios que você trouxe, né? Porque a ideia também, a proposta é essa. É ter esses desvios dentro desse escopo da tecnologia, né? Da carreira e tudo mais, né? E eu espero que tenhas gostado, né? Espero que tenha uma experiência boa. Mas também claro. familiarizado com o público, né? Tu estás lá nos Estados Unidos, então, eu ia fazer apresentações para Sundar Pichai, né? Enfim, eu acho que faz muito tempo até que eu não faço assim, apresentações ao público. Voltei a ser uma pessoa um pouco mais fechadinha, mas talvez daqui a alguns anos eu volto a fazer de novo, né? Era algo, enfim, eu gosto, mas não gosto porque deixa-me bastante estressado. Eu só tenho uma apresentação na próxima semana, eu não vou ficar à vontade. Eu tenho que estar sempre a preparar, sair, fazer tudo. Eu gosto que tudo saia tal como eu planejei, até o mínimo detalhe e tal. Então, esses dias eu evito fazer para mais. Talvez daqui a pouco voltar a fazer mais apresentações. E é sempre bom
em conversar e partilhar coisas que acham que podem ser interessantes, podem talvez até ajudar alguma outra pessoa que acha útil, alguma coisa que eu disse. Eu acho que, assim, uma conversa como essa nossa é o tipo de conversa que eu gostaria de ter participado ou ter assistido em alguns momentos lá atrás, assim, na minha trajetória, né? Eu agora criei o costume de ouvir podcasts mesmo. Então, aprendo muito com essas conversas com developers mais experientes, pessoas que têm outras vivências, assim, tipo, às vezes é aquela conversa que você teria se convivesse com a pessoa, mas quem convive com a pessoa está a compartilhar essa conversa de alguma forma, que é o podcast, por exemplo. Então, é muito nice. Então é isso, Osvaldo. Olha, foi um prazer estarmos aqui juntos. E para quem assistiu essa conversa, esse podcast, por favor, se inscreva aí e acompanhe que vem mais conversas para se deliciar.